sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Divino Espírito descei, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Boa noite, pessoal. Que maravilha estarmos reunidos para mais uma noite, né? Estamos na reta final da nossa novena, nosso 8º dia. Amanhã já é o último, né? Passou tão rápido, mas louvado seja Deus que chegamos até aqui, né? E foram noites assim de riquíssimo crescimento espiritual, né? Que enriqueceu a nossa fé, o nosso aprendizado e com certeza, né? Subimos degraus na nossa fé, diante de tudo que nós vivemos nessa semana. E nessa noite não será diferente, amanhã fecharemos assim, mas amanhã é amanhã, vamos falar de hoje. Então seja muito bem-vindo, você que é aqui da paróquia São Miguel Arcanjo, você que nos acompanha de outra paróquia aqui da cidade ou de outras dioceses, seja muito bem-vindo. Você também que nos verá, né, assistirá isso em uma outra ocasião, através dos nossos canais no YouTube ou do site da paróquia, seja muito bem-vindo. E que tudo que você escutar aqui nessa novena, nessa live de hoje, o Espírito Santo desde já vai preparando os seus ouvidos para que o seu coração acolha de acordo com aquilo que é vontade de Deus para a sua vida, né? Que o nosso coração, os nossos ouvidos sejam primeiro preparados pelo Senhor. Como a terra, né, tem que ser arada, preparada para receber a semente, que antes de tudo, nessa música, nessa canção que nós já iniciamos, nós pedimos que o Espírito Santo prepare o solo do nosso coração, para que ele seja terreno fértil para acolher a palavra de Deus e todos os ensinamentos que ele tem para nós. Antes de chamar a nossa convidada, para que a gente já não perca tempo e comece, eu quero dar alguns recadinhos, tá? Nós estamos caminhando para a celebração ápice da nossa novena, que é o domingo de Pentecostes. Então amanhã é o 9º dia,
mas domingo nós temos o ápice, porque sem a novena inteira, sem a missa de Pentecostes, ela não teria valor algum. Então não deixe de participar. Se você tem oportunidade de assistir a missa presencial, vá. Se não tem, assista online, faça sua comunhão espiritual, tá? Mas celebre Pentecostes. E na segunda-feira, nós não teremos a novena mais, mas daremos continuidade com o Terço da Misericórdia. Não aqui no Facebook da paróquia, mas no Facebook do Grupo de Oração Sagrada Face, que muitos aqui já nos acompanham toda segunda-feira. Para aqueles que não conhecem, nós temos também um grupo no Face do Grupo de Oração Sagrada Face, tá? Então, se você ainda não faz parte, segunda-feira não fique com saudade desses momentos. Você pode matar a saudade visitando a gente e rezando com a gente o Terço da Misericórdia também às 8 horas no Facebook do Grupo de Oração Sagrada Face, tá ok? Então, nos encontramos na segunda-feira também. Joia? Olha que maravilha, né? E no próximo domingo, dia 30, esse dia 23 nós celebramos Pentecostes, e no dia 30 de maio nós teremos uma manhã com Maria. Né? Geralmente a gente fazia aqui na paróquia um dia de louvor com Nossa Senhora, com Maria. E por causa da pandemia não estamos podendo fazer, mas teremos uma manhã, de acordo com as flexibilizações, né, que graças a Deus a gente está vivendo já na nossa cidade. Então faremos essa manhã, logo após a missa, teremos um momento todo de espiritualidade com Nossa Senhora, até mais ou menos por volta do meio-dia, então será uma bênção. Então já vá se preparando, dia 30 de maio teremos essa manhã com Maria, que nós vamos divulgar aqui no Facebook da paróquia, do grupo de oração, no grupo de WhatsApp, nós vamos divulgar futuramente, na próxima semana, tá ok? Então vamos começar, eu já vi que a minha convidada já está aí, então eu vou chamá-la aqui para a gente não perder mais tempo. Regina, me fala uma boa noite aqui. Eu já vi que você entrou, você falou, mas eu não estou conseguindo te localizar aqui nos comentários. Qualquer coisa eu vou pedir para você me chamar, pedir para participar, tá? E aí eu te aceito aqui. Mas me fala uma boa noite aqui, que aí você já aparece aqui para mim. Hoje nós teremos a presença da Regina, ela que fará toda a colocação que Deus pede para nós. Deixa eu ver aqui se você aparece. Ó, você não está aparecendo para mim. Então envie o convite, é só pedir para participar nesse homenzinho que tem uma setinha aí embaixo da sua tela, tá? Pede para participar do vídeo. E aí eu te aceito aqui. Vamos aguardar. Já vamos chamar. Peraí que já vai aparecer, tá? Ao vivo é assim mesmo. Ó, eu te mandei aí certinho os comandos de onde é, tá? O Cláudio vai te dar toda a coordenação. Enquanto isso, a gente aguarda. Pessoal, nós teremos também, olha, no domingo a irmã Maria José falava, né, sobre nós buscarmos formação.
Ah, já apareceu aqui para mim. Mas já vou te chamar, Rê. Mas só completando assim tudo que eu ia falar. Já vou te chamar. Ela falava sobre buscarmos formação e a igreja nos dá isso, né? Também essa oportunidade. Nessa próxima semana nós teremos um congresso online do Instituto CERN, é um instituto renomado, né, do catolicismo aqui no Brasil, com sede também no exterior. E ele vai estar nos dando a oportunidade de participar de um congresso de pneumatologia, que é sobre o Espírito Santo, é um aprofundamento sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, você que participou aqui com a gente, tiver interesse em crescer mais, em aprofundar a sua fé, né, no Espírito Santo, seu conhecimento, é só procurar, digita no YouTube, Instituto CERN, CERNE. É fantástico, vai ser fantástico. Gratuito, vamos aproveitar. Agora eu já vou adicionar a Regina. Adicionando. Rê, só você me aceitar. Vou te chamar novamente. Certo. Pronto. Boa noite, Tá tudo certo. Solange. Fica tranquila que é assim mesmo. Vou ajeitar aqui meu Tá aparelho certo. também. Não, a gente coloca o Espírito Santo na frente, a internet É vai. isso aí. É. Ai, Regina, seja muito bem-vinda. Que toda luz, toda bênção, toda unção do Espírito Santo esteja com você nessa noite, né? Para que tudo aquilo que você falar caia no nosso coração e produza frutos, né? Muitos frutos. Amém. Eu tenho certeza que tudo é unção e inspiração do Espírito Santo. Rê. Amém, E eu Solange. Eu que gostaria de agradeço. pedir. Eu que agradeço o Ai, convite. Que Deus possa, assim, fazer em mim primeiro, né? Já fez bastante. E que eu possa contribuir. com certeza, já está contribuindo. O seu sim já é uma contribuição para o meu coração, para o coração de todos aqueles que prepararam com muito carinho essa novena. E eu gostaria de Amém. pedir que você começasse se apresentando, falando quem você é, né, para as pessoas que não te conhecem, né, começassem a te conhecer daqui para frente. Então, se Certo. apresente para nós. Bom, meu nome é Regina, né? Regina Aparecida Ribeiro Borges. Sou casada com o Cláudio. Faço parte do grupo de oração Sagrada Face já há uns bons anos que estamos nessa caminhada, né? E faço parte também da pastoral familiar na catequese para os noivos. Então, tenho 2 filhos e estamos aí, né? Caminhando passo a passo. Moro aqui no São Uma José. família que forma novas famílias, né? É, tentamos. E fazem isso muito bem. Amém. Rê, essa noite você traz para a gente um tema muito rico, né? Que é a É catequese verdade. de Jesus sobre o Espírito Santo. É Então, é verdade. com você, amiga. Fique à vontade, traga toda essa riqueza para nós aqui nessa noite. Falar assim do Espírito Santo é muito gratificante para o meu coração, né? Porque teve uma fase na minha vida assim que eu já fui criada na Igreja Católica, participava apenas das missas, né? Coisas de jovens, tudo. Depois, quando me casei, a gente dá uma afastada. E teve uma fase assim da minha vida que
eu com criança pequena, só ia às missas. E, assim, começou a ter um vazio dentro de mim, né? Um vazio muito grande. Eu ia nas missas que tinha aqui no colégio, perto de casa, né? No professor, na rua que eu moro, e era ainda na época do Padre Sávio, porque a gente não tinha, né, paróquia, não tinha um lugar assim certinho, e ele que fazia as celebrações para nós. E uma amiga, uma vez, assim, eu passando por dificuldades, aquele vazio, né, uma situação bem delicada, que a gente vai vivendo com criança, com trabalho, né? O Cláudio viajava, quase não participava dentro de casa com as coisas, e assim a gente vai ficando um pouco vazia, um pouco deprimida, parece que vai tendo uma vida sem sentido, sem razão. E uma amiga me convidou uma vez para participar do grupo de oração lá na Cristo Rei. Aí eu não queria nem ir, porque tinha criança pequena, né? Ela, não, vamos, eu também tenho, a gente leva, tal. Aí comecei a ir com ela, era a Marli, da material de construção aqui. E a gente punha, ela tinha 3 crianças, eu 2, e a gente punha no carro e ia embora, né? E aquilo, assim, foi mexendo, foi me dando um novo sentido para a minha vida. E eu, assim, fazia minhas coisas tudo cantando as músicas, né? Principalmente as músicas do Espírito Santo. E, assim, era uma coisa tão assim, importante aquilo para mim, eu trabalhar, eu fazer minhas coisas proclamando, né? Eu já não falo que não era mais as músicas, eu orava, eu clamava o Espírito Santo, que a minha vida foi tendo outra direção, foi tomando outro rumo. E eu vejo que foi muito gratificante tudo aquilo, eu fui buscando cada dia mais, cada vez mais, fui participando, né? E aos poucos a gente não vê a obra, né? Porque a obra ela tem um início, começo, né? E tem o meio e tem o fim. E a gente, assim, eu fui vendo as graças acontecendo, o mover do Espírito dentro de mim, dentro da minha casa, na vida dos meus filhos, do meu esposo, no meu matrimônio. Então, tudo foi tendo, assim, uma renovação mesmo, né? Foi criando aquele vínculo entre nós e foi, assim, criando vida. Eu falo que a gente foi tendo vida novamente. Então, eu vejo assim, a catequese de Jesus, né? Vou até pegar a palavra. Jesus, eu acredito que ele já estava preocupado, porque a gente, desde pequeno, sabe que Deus Pai, né? Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aprendemos que as 3 pessoas numa só, né? Deus Pai, que é Deus, que por amor, né, e para nossa salvação, envia seu Filho Jesus, né, para nos salvar, para doar-se, né, na cruz, por amor a nós, pelos nossos pecados, e agora ele se preocupa, né, com os apóstolos, e ainda somos nós até hoje, né, como vai ser quando ele já está sentindo que ele tem que voltar, porque ele tem que voltar para o Pai. Então, ele está preocupado. Eu vejo como uma preocupação de Jesus com os apóstolos, né? Como que eles vão reagir? Então, a palavra é João 14, dos versículos 12 ao 17. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei.
Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Então, nesse encontro, eu vejo assim a preocupação de Jesus, né, com os apóstolos. Ele é o portador, ele é o primeiro a falar do Espírito Santo como uma pessoa divina, mais uma pessoa, né? E essa pessoa, a gente não vê, os apóstolos estavam acostumados em ver Jesus, em caminhar com Jesus, né? Com a presença de Jesus. E o Espírito Santo, a gente não vê de fato, né? Nós sentimos. E a gente, assim, tem que ver, a gente vê com o coração da fé. Tudo isso que eu vejo a importância, né, da fé no nosso ser. Então, nós vamos ver o Espírito Santo, ver a sua ação, ver o seu mover, o seu agir, tudo com os olhos e com o coração da fé. E o Paráclito, o que que é o Paráclito? Né? Eu ainda procurei saber, assim, é, é o que defende, né? Aquele que defende, aquele que guia, aquele que protege outra pessoa. Então, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que tem um guarda-costa, ele caminha, né? Onde a pessoa vai, o guarda-costa está do teu lado. Ele não desvia o olhar e nem perde sua presença por nenhum instante. Então, eu vejo que o Espírito Santo é o nosso guarda-costa, né? É essa pessoa que está conosco e está em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. E, e assim, é aquele que reaviva, né? Daquele reavivamento, é aquele que incendeia, que nos dá coragem, que nos dá força. E no capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de São João, Jesus expõe aos seus discípulos essa forma esclarecedora, né? De que ele vai estar conosco eternamente. Então, ele não veio para ficar por um tempo, por um momento, ele vai ficar conosco eternamente. Então, isso é muito importante a gente ter essa certeza, né? De que nós, como foi colocado desde o início, lá que o padre deu início na novena, né? A importância da gente pedir o Espírito Santo, da gente clamar. Desde o início do nosso despertar, a gente poder pedir o Espírito Santo, né? Falar para ele tomar a direção da nossa vida, falar para ele tomar direção do nosso trabalho, de todos os nossos afazeres. Muitas vezes, nas nossas dificuldades, nós não sabemos a quem recorrer, né? Muitas vezes nós não temos a quem recorrer, mas uma pessoa humana, mas nós temos a pessoa do Espírito Santo, uma pessoa misteriosa, divina, mas uma pessoa. E uma pessoa que nos ouve, né? Que vem em nosso auxílio, uma pessoa que nos socorre. Então, eu vejo que o amor de Deus, né, o amor de Jesus por cada um de nós, já foi tendo esse carinho em preparar-nos, né, para receber o Espírito Santo. Então, a igreja, nesse tempo, quer nos preparar novamente, né, porque para a gente celebrar bem o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. E a gente tem que ver assim, o tanto que o Espírito Santo ele não veio para falar de si só, né? O Espírito Santo veio para dar testemunho de tudo aquilo que Jesus fez
e de tudo aquilo que Jesus falou, ele vai nos relembrando, né? Ele vai colocando tudo aquilo no nosso coração novamente. Então, ele vai nos falar do pecado, né? Qual que é o nosso maior pecado, né? É não acreditar em Deus, é a nossa descrença, a nossa falta de fé, né? Então, esse é nosso maior pecado. E ele também nos convencer da justiça, a justiça que foi feita, né? Que foi realizada na cruz por Jesus, porque Jesus deu a sua vida por amor a nós, deu a sua vida pelos nossos pecados. Então, o Espírito Santo vai estar sempre nos relembrando de tudo isso, porque muitas vezes a gente se perde pelo caminho, né? E Deus tem essa preocupação de ficar, né, nos colocando novamente, porque Deus, ele não quer que a gente se perca de forma nenhuma. E também veio assim, vem nos lembrar do juízo, do julgamento, né, que consiste em nos dar a certeza de que o inimigo, né, de que Satanás, ele já foi julgado, ele já foi derrotado. Então, mas se a gente não colocar tudo isso em prática, na nossa fé, buscar as orações, buscar a Eucaristia, buscar, né, esse conhecimento, uma boa leitura, a gente não vai poder viver essa graça, não vai poder sentir, né, essa graça do Espírito Santo movendo dentro de nós. O Espírito Santo, ele é um dom de Deus, né? Então, todos nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. E tem a confirmação na nossa crisma. E os sacramentos é muito importante a gente buscar, porque tudo isso vai nos relembrando, vai nos fazendo ficar revigorados, né? Para que a gente possa se fortalecer nessa caminhada. O cristão que torna templo vivo do Espírito Santo, ele deve ser um outro paráclito, um outro Cristo, né? Como assim um outro paráclito, um outro Cristo na vida dos nossos irmãos? Eu vi uma pregação, acho que de 2013, do Papa, onde ele fala que a gente deveria tornar-nos esse outro paráclito, né? Porque o Espírito Santo, como eu disse, é aquele consolador, aquele que caminha do lado, aquele que exalta, né? Levanta a pessoa, tira a pessoa da aflição, né? Dá uma certa segurança, porque ele é o nosso guarda-costas. Então, principalmente agora, na época da pandemia, a gente está vendo tantas pessoas, né, com dificuldade, tantas pessoas perdendo seus entes queridos, tantas pessoas vivendo depressão. Então, eu vejo que tudo isso é o que nós somos chamados a ser nesse momento nós somos chamados a ser esse outro paráclito, né? A estender a nossa mão para o nosso irmão, a fazer com que o nosso irmão, às vezes, não compreende de uma assim, porque é difícil mesmo, né? Quantas pessoas perdendo seus familiares, mas a gente saber que tem um Deus que não nos dá a cruz maior do que a gente pode carregar. Que esse Deus, ele está conosco, que esse Deus, ele nos fortalece, que esse Deus é aquele que nos dá coragem para levantar no dia seguinte e pedir a direção dele e tocar a nossa vida, né? Seguir com a nossa vida, porque nós não podemos ficar parados. Uma jangada, a gente vê assim que uma jangada ela tem a sua utilidade, né? Todo mundo acho que já viu uma jangada, nem se for num filme, né? É aquele amontoado de madeiras bem amarradas e que tem aquela vela.
A vela, ela precisa do Espírito Santo, né? Que é do vento, do sopro, para ela seguir em frente. Então, geralmente é usada para grandes pescarias, né? Então, quando é uma jangada é lançada ao mar e o vento, que é o Espírito Santo, sopra, que ela vai para águas mais profundas, ela com certeza vai fazer uma ótima pescaria. E essa pescaria vai poder alimentar muitas pessoas, né? Vai poder ser o sustento tanto da pessoa que está indo pescar, né? Quanto de outros. Então, é isso que o Espírito Santo vem fazer em nós, né? Ele nos reabastece, nos fortalece, para que nós possamos também abastecer, alimentar, né, os nossos irmãos, principalmente nesses momentos tão difíceis. E nós temos que exercitar isso, né? Temos que ter sede, sede de Deus, né? E para a gente ter essa sede de Deus, a gente tem que buscar, tem que procurar caminhar. A igreja, ela vive, ela existe para evangelizar, não é verdade? E nunca vai existir evangelização sem o Espírito Santo. Então, eu vejo assim, por exemplo, dando o exemplo de nós, né? Quando o padre anuncia agora a catequese para os noivos, são 3 meses praticamente, né? 12 encontros. Todo mundo leva um susto, fica apavorado com tudo aquilo. Mas, gente, é muito gratificante. Por quê? Porque é um estudo, né? É um aprendizado. E o Espírito Santo vai agindo na vida dos casais que de repente esses casais não querem mais nem parar, eles querem continuar. Então, por quê? Porque deu a abertura, né? Deu a abertura para essa graça acontecer. E a gente precisa estar dando sempre essa abertura, estar sempre com o coração aberto para as coisas que a igreja tem, né, nos dado, esse momento assim tão rico que tem sido a novena, tem sido o terço da misericórdia, através, né, do Facebook. Então, eu vejo que é algo que a igreja tem usado como meios para evangelizar, que tem alcançado tantos lugares, né? E isso é importante. Importante porque muita gente tem visto, muita gente tem ouvido e muita gente tem tido milagres, né? Até na vida, dependendo desses momentos. E a gente não pode parar, nós precisamos continuar. E o Espírito Santo é isso, né? Esse mover, mover a igreja, mover cada um de nós, porque nós somos a igreja, né? Então nós não podemos parar. Não sei se você gostaria de colocar. Não, eu queria só abrir um parênteses aí, diante de tudo isso que você falou, é essa catequese que Jesus fez com os apóstolos e faz com toda a história da igreja, né, até hoje. Porque aquilo que você falou, para os noivos, esse curso de noivos, né, que os noivos têm que fazer antes agora, nada mais é que uma catequese sobre o matrimônio. Porque o matrimônio é um sacramento e todo sacramento a gente precisa conhecer para recebê-lo. Da mesma forma como a primeira Eucaristia, a Crisma, né? Batismo, quando você vai batizar um filho, você faz aquele cursinho ali de batismo para saber o que é mesmo o sacramento. Então, é esse mover do Espírito que continua nos catequizando, né? É a igreja que vem até nós. É Jesus que eu vejo assim a mesma coisa que ele fez com os apóstolos, toda aquela catequese com os apóstolos, não, e para nós, né? Porque a Bíblia é essa grande catequese para nós, para que a gente conheça. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente cresce, mais a gente se preenche do Espírito Santo e tem a fortaleza nas adversidades, né? Então, é esse Jesus que vem até nós, né? Ele Tudo isso aqui que continua você vindo, falou, né? Ele não vai parar essa continua.
catequese, jamais, né? Eu vejo que o amor que ele tem por cada um de nós faz com que essa catequese permaneça eternamente, como o Espírito Santo. Vai estar junto É verdade. conosco eternamente, né? Assim, Pouco antes da... Pode falar. Não te cortando, mas pouco antes da gente começar o dia de hoje, alguns minutos, eu recebi uma mensagem de uma amiga que está fazendo conosco a novena, e ela é catequista, e ela agradeceu. Ela falou, nossa, a aula de hoje, ela estava acabando de chegar da aula da catequese, ela falou assim, eu pude aplicar tanta coisa que eu aprendi nessa novena, já na aula de hoje, que foi uma aula, assim, fantástica. Então, olha o mover do Espírito Santo, né? Tudo aquilo que a gente escutou nessa semana, em cada um dos dias, e vamos escutar até amanhã, e vai encerrar com a catequese maior, que é a liturgia da missa, né, no domingo, é colocar em prática. É depois a gente ter subsídios, porque o Espírito Santo nos dá, e depois ele pode tirar de nós, né, desse baú, dessa reserva que nós vamos fazendo, aprendendo né, e tendo esse conhecimento, a gente passa a ser um baú que o Espírito Santo pode ir lá pegar e a gente colocar em prática. Então, né, eu fiquei Verdade. muito feliz, porque já é um fruto, né, um fruto de todo um trabalho. Claro que não é mérito de ninguém, jamais, porque somos servos inúteis, como diz a palavra, mas servos que somente se colocam a fazer a vontade do Senhor, né? E a igreja nos dá isso, basta a gente buscar. Buscar. A igreja, ela é um baú de tesouros, né? É isso que você acabou de falar. Ela é um baú de tesouros e a gente, quando você acha um tesouro, o que que você quer? Você quer esse tesouro para você, né? E a gente tem que buscar isso. Tem que, seja lá com as ferramentas que forem, que usando o momento de hoje, né? Tudo isso para mim. Gente, eu sou a pessoa mais leiga da face da Terra. O celular. Não é não. Nossa, assim, meus filhos mesmo falam. Então, mas é um aprendizado, eu também estou aprendendo. A gente aprende de tudo, né? Então, é buscar revirar esse baú da melhor forma que a gente pode para a gente adquirir esse conhecimento, conhecer essas preciosidades, né? E saber usar. Eu tive lendo um livrinho, ele até assim, uma capinha assim. Gente, é uma bênção. Ainda falei até para a Marta, A Sóbria Embriaguez do Espírito Santo, de Raniero Cantalamessa. Esse livro, para mim, assim, você vê, eu mesmo tenho que agradecer muito a Deus por essa oportunidade, porque eu também fui buscar, né? E ele vem falar assim, a igreja, de fato, foi confiado o dom de Deus, tá? Foi confiado o dom de Deus como sopro para a criatura moldada, de modo que todos os membros participando dela possam ser vivificados, e nela foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e escada de nossa ascensão a Deus. Então, é com o Espírito Santo que nós vamos chegar a Deus. E ele ainda continua aqui, ó. Porque onde está a igreja, aí está também o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, lá está a igreja e toda a graça. Ora, o Espírito é a verdade. Por isso, aqueles que não participam dela não se alimentam dos seios da mãe para a vida, nem aproveitam da mais pura fonte que flui do corpo de Cristo. Então, eu achei de uma riqueza tão grande ele comparar a igreja como uma mãe, né? E nós, como os filhos, que vamos até essa mãe, nos alimentarmos em seu seio.
Eu achei isso tão lindo, tão profundo e de uma riqueza tão grande que a gente realmente, assim, fica até emocionada, né? Com, com a beleza, com tudo aquilo que a igreja nos oferece. E muitas vezes as pessoas são tão críticas, né, com relação à igreja porque não conhecem, porque não buscam. Vendo um outro livrinho também falando sobre os sacramentos, falando sobre a Eucaristia, quando Nossa Senhora e São José, né, foi apresentar o menino Jesus no templo, quando Simeão, né, ele ficou assim extasiado, em estado de graça, né? E ele pega o menino em seus braços e ele fala para Deus que agora ele poderia morrer em paz porque ele já tinha, né, visto o Salvador. E aí, mais adiante, ainda fala que nós somos mais privilegiados, somos mais abençoados, porque ele pôde pegar o menino em seus braços, e nós pegamos o menino, Jesus, né, no nosso coração, no momento da nossa comunhão. Então, eu achei também isso de uma riqueza muito grande. Nós pegamos, né, no momento da comunhão, nós pegamos Jesus no nosso coração. Então, não tem muito nem mais o que dizer, assim, né? Jesus, com a sua preocupação, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, né? Estava preocupado, porque ele estava na hora de partir, né? De voltar para o Pai, porque ele já tinha cumprido a sua missão, e ele tenta passar, né? Para os apóstolos, e tenta passar para nós até hoje, né? Que a gente precisa de conhecer, né, de fazer essa experiência do Espírito Santo para a gente poder continuar. E ainda ele fala na passagem, né, porque ele nos deu, ele falou com autoridade, e ele nos deu, assim, as condições, né, daquele que crê, daquele que ama mesmo verdadeiramente, que vivencia verdadeiramente, pode fazer as mesmas coisas que ele fez, né? Pode fazer até melhor do que ele fez. Então, lógico, quem somos nós, né? Mas nós somos chamados a ser um outro Cristo aqui, né? Da melhor maneira que a gente pode. E às vezes a pessoa fala, mas eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo para... Não, gente, é no cotidiano, na nossa rotina diária, né? No nosso trabalho simples, no nosso trabalho braçal, é ali que nós vamos viver o Espírito Santo, viver essa graça, deixar ele agir em nós. A gente não sabe, mas às vezes apenas com um sorriso nós vamos estar evangelizando, nós vamos estar ajudando o nosso próximo. Certo? É verdade. Não sei se... Certo. Se já Ô, Rê, está assim. assim, só para fechar, diante de tudo que você falou desse buscar, né? E quando que a gente tem que buscar e quando a gente para de buscar? A gente tem que buscar sempre e a gente nunca pode parar de buscar. Hoje eu me deparei com uma cena assim com um post, né? Logo pela manhã eu sigo o Padre Jonas no Instagram. Todo mundo sabe que ele está fazendo um tratamento de saúde, né? Está toda a igreja rezando por esse homem de Deus, de fé que é. E o post trazia a notícia do dia que, graças a Deus, ele já está melhor e pôde retomar seus estudos bíblicos. Seus estudos, Eu eu parei, li também. assim, diante do Chocada. celular, chocada. Falei, Chocada. como assim? Padre Jonas fazendo Em cima estudo de uma bíblico no cama de hospital. hospital, né? Numa cama de hospital. Que grandeza! Falei, é por isso que o Espírito Santo tira tanto e a gente pode beber tanto daquele homem, porque sempre, Senhor, eu quero mais, né? Eu quero mais. É essa fonte de água viva, inesgotável, que está disponível para mim, então eu vou beber. Eu vou beber até a minha sede ser saciada somente no céu. E é isso que a gente tem que fazer. Buscar, E às buscar vezes, e buscar cada vez e mais. buscar. E às vezes as pessoas falam assim,
Ah, mas eu já li não sei quantas vezes essa passagem, ai, né? Que faz até aquela. Gente, mas, por exemplo, eu acho assim muito interessante que nós, principalmente que vamos à missa, tudo, a passagem é a mesma, a homilia é outra, porque aquilo que ela fala, né, é aquilo que a gente está precisando. Eu acho muito, assim, é obra de Deus mesmo, né? É cuidado de Deus, é amor de Deus, é zelo de Deus por cada um de nós. Porque às vezes você está numa situação, fala, ah, vou pegar uma palavra, ela vem de encontro com aquilo que você está precisando de ouvir naquele momento, né? E nunca para te abaixar, né? Sempre para te exaltar, sempre para te colocar para frente, sempre para colocar você para cima, sempre para te reerguer. Então, eu acho isso algo muito gratificante mesmo. Não, não tem nem palavras para dizer. Muito bom. É verdade. É o Espírito Santo, né? É o Essa pessoa Espírito Santo. fantástica, né, da Santíssima Maravilhosa. Trindade, que é esses três deuses numa só pessoa que preenche o nosso espírito, preenche o vazio da nossa alma. Aquele vazio que nada no mundo consegue preencher a não ser Deus. A não ser É, a Deus. história, é aquilo que acho que todos comentaram, né? Os discípulos de Emaús, né? Você está indo para o seu caminho, para a sua rotina, cabecinha baixa, né? Meio de repente, ele está ali do teu lado, parece que aquilo já começa a mudar. Então, quando você já pede o Espírito Santo logo de manhã, parece que a tua vida vai já dando aquela reanimada, aquela fortalecida, aquela você vai abrindo os olhos, né? Deus vai tirando tudo aquilo, aquela tua cegueira, né? Vai te dando aquela alegria, teu coração vai ardendo de alegria e as coisas vão fluindo, né? Como é obra É dele, verdade. fluindo sempre pelo É. melhor caminho. Aí a nossa frase diária é: fica conosco, Senhor. Senhor, Fica fica conosco. conosco. É, Fica conosco, Espírito Santo. Sem ti não é, podemos fazer nada. sentir não podemos. É. A igreja não caminha sem o Espírito Santo e nós, como somos igreja, também não vamos caminhar de forma nenhuma sem ele. Sem suas inspirações, sem suas moções, né? Vamos ser aquelas carroças vazias se a gente ficar sem eles. Só barulho, barulho, barulho e nada que preenche. Posso buscar tudo que eu quiser e nada vai me preencher. Né? É É isso que verdade. Tudo é verdade. Ai, é. Rê, Então é isso. que bênção, tudo isso que você trouxe. E amiga, só vou te falar uma coisa. Se hoje eu estou aqui, tá? Se hoje sou essa mulher de fé que, diante de tantas adversidades da minha vida, eu consegui vencer, porque eu tive um dia a sua pregação na minha vida, mostrando para mim o caminho de Jesus, mostrando para mim o amor de Jesus, mostrando para mim que vale a pena cada dia mais eu me entregar no caminho da igreja, no caminho do Espírito Santo, clamar o Espírito Santo. Então, se hoje eu sou essa Solange, foi graças a muitas pregações que eu ouvi saindo da sua boca, tá? O Espírito Te Santo digo fez demais mesmo, na minha vida através da sua vida. te digo mesmo, porque só o seu testemunho é que tem me arrastado. Tudo que você já passou, amiga, também, né? E tá aí Estamos aqui para com esse sorriso lindo, maravilhoso, aquecendo o coração da gente. Então, a alegria do Senhor é a nossa força, né? exatamente, disse tudo. A alegria do Senhor é a nossa força. É verdade. Ó, e diante de toda essa catequese linda que você trouxe para a gente, diante de todo esse testemunho lindo, né? Vamos agora pedir que o Espírito Santo venha preencher, né, os nossos corações, você de casa, preencher mesmo cada um de nós com os dons dele, os dons que nós clamamos nessa coroa do Espírito Santo, né? Dom do entendimento, do conselho,
né, todos os dons, porque se a gente está cheio do Espírito Santo, nossa, a gente exala a essência do Senhor, a gente Exala. transborda rios de água viva do Senhor. Então vamos pedir? Verdade. Vamos. Em nome do Pai, do Pai, do Filho, do Filho e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Ó Deus, que Deus, que instruíste os instruíste os corações corações dos fiéis vossos fiéis com a com a luz luz do do Espírito Espírito Santo, fazei que Fazei apreciemos que retamente apreciemos retamente todas as todas as coisas coisas, segundo o mesmo segundo o mesmo Espírito, Espírito, e gozemos e sempre gozemos da sempre sua da sua consolação. consolação. Por Cristo Senhor Cristo, nosso. Senhor nosso. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Salvai-nos. Glória ao Pai, Glória ao ao Pai, Filho e ao ao Filho e ao Espírito Santo, Espírito Santo, como era no como era princípio, no agora e princípio, sempre. agora e sempre. Amém. Amém. Eu vou contemplar cada mistério e a gente vai alternadamente, tá? Um eu puxo, você responde e a gente vai alternando. Então, primeiro mistério. Espírito de sabedoria. Vinde, Espírito de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Ó Maria, Maria, que por obra do Espírito Espírito Santo concebestes o Salvador, concebestes o Salvador, rogai por nós. Segundo mistério, Espírito de entendimento. Vinde, Espírito de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Ó Santo, Maria, ó Maria, que por obra desse... Acho que acabou, deu uma travada. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. terceiro mistério. Espírito de bom conselho. Vinde, Espírito de bom conselho, fazei-nos dóceis às vossas santas aspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo Espírito concebestes o Santo, Salvador, rogai por nós. quarto mistério, Espírito de fortaleza. Vinde, Espírito de fortaleza, dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Rogai por nós. Quinto mistério, Espírito de ciência. Vinde, Espírito de ciência, sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que Maria, por obra do por obra Espírito do Santo Espírito Santo, concebestes o concebestes o Salvador, Salvador, rogai por nós. sexto mistério, Espírito de piedade. Vinde, Espírito de piedade, vinde morar em nossos corações, tomai conta deles e santificai todos os seus aflitos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Sétimo mistério, Espírito do santo temor de Deus. Vinde, Espírito do santo temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que Maria, por obra do que por obra Espírito do Santo Espírito Santo concebeste do concebestes o Salvador, Salvador, rogai por nós. oração. Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus Filho Pai, de Deus Pai, peço-vos enviar peço-vos agora enviar à terra à terra o vosso Espírito. Pode continuar, Rê, só para não dar delay. O vosso Espírito. Fazei que o Espírito Santo habite no coração de todos os povos, a fim de que sejamos libertados dessa pandemia, preservados da corrupção, das calamidades e da guerra. Seja Senhora de todos os povos, Maria Santíssima, a nossa advogada. Amém. 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 Rê, mais Gente, eu tô chamando de Rê, né? Porque eu tenho essa intimidade. Mas, Regina, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo refaça tudo aquilo que você desprendeu, né, de você para dar para nós nessa noite. Todo o seu esvaziar, que o Espírito Santo agora venha preencher com os frutos, com os dons, com todas as bênçãos de unção sobre a sua vida, sobre a sua casa, seus filhos, né? Seu genro, sua nora, né? Sobre todos os seus. E muito obrigada pelo seu sim, por tudo que você trouxe a nós. Com certeza, né, para mim e para todos que estamos aqui, foi um momento muito rico que fez a nossa fé assim crescer, né, de forma que a gente nem imagina. Nós vamos colher todos os frutos, né, dessa novena ao longo dos dias. Eu até vi um comentário aqui de uma pessoa que já alcançou uma graça da novena, né? A recuperação de uma pessoa que ela estava rezando, que estava com Covid, estava entubada e graças a Deus se recuperou. Então tudo isso é bênçãos, né? É E bênçãos. quantas bênçãos vamos colher ainda nas nossas vidas, frutos de tudo o que todos vocês, você e todos os outros que já passaram por aqui, mais o pregador de amanhã, tem trazido ao nosso coração. Então, louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu sim, e muito obrigada por tudo que você trouxe a nós. Eu que agradeço por essa oportunidade, porque eu enchi primeiro o meu cesto, né? E agora eu espero que vocês colham os frutos de vocês, né? Que Deus abençoe pela minha, assim, pequenez, né? Mas que abençoe a todos. Todos os irmãos que estão partilhando, estão aproveitando, né? Dessa novena, aproveitando de todo esse momento. Que Deus e o Espírito Santo possam, assim, ser abundante na vida deles mesmo, que eles possam colher muitos e muitos frutos. Amém? Amém, amanhã, amém. Gente, amanhã a gente fecha com chave de ouro falando sobre o batismo no Espírito Santo. Esse batismo que a gente tem que pedir todos os dias também, porque é esse batismo no Espírito Santo que nos dá força para prosseguir. Muitos de vocês talvez agora estão perguntando, mas eu já sou batizada. Nós vamos escutar um novo batismo. Batismo, sacramento, nós temos sim, desde que nascemos, né? Quando somos batizados bebê, mas o batismo no Espírito Santo é o que nós precisamos viver todos os dias. E amanhã a gente fecha com esse tema maravilhoso. Então, aproveitando que é sábado, vamos ter um sábado diferente, né? Em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, né? E isso, um sábado santo, vamos fazer uma vigília de Pentecostes, para que no domingo a gente celebre Pentecostes assim extraordinariamente, né?
Vai ser um espetáculo no domingo, com Amém. certeza. E amanhã que nos aguarde. Então, até amanhã, que vocês Até fiquem com amanhã. Deus, que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Até amanhã, se Amém. Deus quiser. Beijo para todos. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo, beijo.